Fala galera, beleza? Meu nome é Patrick Brito e hoje eu vim falar de um assunto aí que a galera me pergunta muito aqui na barbearia e que assombra todos nós homens e até mesmo as mulheres. Depois de conversar com a Mayara eu fiquei sabendo também. Então a gente trouxe aqui hoje uma profissional que é especialista em queda de cabelo e doenças do couro cabeludo. É a Mayara, ela manda muito bem, eu conheci ela através da internet. Na verdade a gente já se conhecia, mas eu fiquei sabendo do trabalho que ela faz através da internet. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês um pouquinho aqui, ó. Bom, gente, eu sou Mayara, sou esteticista, especialista em calvície e queda capilar, né? E alguns outros tipos de alopecia também. Quer falar do seu Instagram, Mayara? Pra eles, pra Pode galera já ser. seguir aí. Pode seguir lá, Mayara Romeu Esteticista, gente. Tem várias fotos, tanto de antes e depois, tem algumas dicas, também dou depoimento de alguns pacientes lá. Ó, depois de eu conhecer a Mayara, teve alguns clientes meus aqui que foram tratar com ela e a galera tá super gostando do resultado. E, pô, cara, essa parceria vai ser de muito sucesso. Com certeza. Então hoje eu trouxe ela para poder falar um pouquinho mais aberto desse assunto, que é bem complicado, que a galera acha que é mais superficial. Então nós vamos começar falando sobre as doenças do couro cabeludo. E ela vai falar para vocês aí, a princípio, quais são e quais são os efeitos aí, as formas mais ou menos que a gente pode tratar. Mayara, fica à vontade. Então, as principais doenças, né, na verdade, a alopecia androgenética, que é a calvície, também é caracterizada como uma doença do couro cabeludo. E a principal característica dela é o afinamento da haste capilar, dos fios. A cada ciclo capilar que vai se renovando, a haste ela vai afinando cada vez mais até não produzir mais e a gente fala que fica atrofiada, né? A gente tem também a dermatite seborreica, que é um excesso de oleosidade que pode estar causando aí uma caspa. Então, assim, a gente confunde, na verdade, um pouco a caspa com a dermatite seborreica, só que tem uma diferença. A caspa, ela só dá no couro cabeludo e a dermatite seborreica, ela pode pegar também sobrancelha, barba, peito, enfim. Eu tenho alguns clientes aqui que são assim, que às vezes ele raspa a cabeça, o cabelo tá cheio de caspa e às vezes o cara não entende o que é. O que seria legal nesse caso? A gente, na verdade, eu entro com acompanhamento e também a gente vê porque isso está muito ligado à questão emocional também. Então a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa, a gente trata com algum cosmético, eu indico o cosmético certinho para a pessoa estar usando em casa, para estar fazendo tratamento comigo em cabine também. Sim. Mas assim, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa para saber exatamente o que é. Mas a gente consegue sim dar uma acalmada na região, entendeu? Entendi. Tem bons resultados. Através de shampoo, essas coisas shampoo, mesmo também já tônico, melhora. sim. E quais são as características maiores aí, além dessas aí que você falou? Então, que mais que tem? E a gente tem a queda capilar, que aí tá atingindo muita gente, principalmente nessa época de Covid, né? Que a gente fala de eflúvio telógeno. Então, assim, gente, é o que eu tenho tido mais presente nos meus atendimentos, é a questão da queda capilar, por conta da Covid, né? Infelizmente, quem foi infectado com o vírus sofre uma inflamação e acaba afetando o couro cabeludo também. Então, passou uns 3 meses, assim, que a pessoa teve a doença, começa a cair e a queda é muito brusca, muito, assim, se você passar a mão no cabelo e vir bolos e bolos de cabelo. Mas não precisa se desesperar, não, porque vai melhorar. E muitas das vezes melhora sozinho. Ah, é? Muitas das vezes vai melhorando sozinho mesmo. O que a gente entra com tratamento é para fazer com que aquele cabelo ele se inicie novamente um ciclo mais rápido. Entendeu? Então a gente entra, na verdade, com um tratamento para os novos fios. A gente não consegue cessar a queda. O que está programado para cair, vai cair, não tem jeito. Entendi. A gente não consegue parar ela, vai cair, mas a gente já começa a tratar os fios que vão nascer mais para frente. E por que cai nesse caso relacionado ao Covid? O que essa inflamação ela causa, que faz cair os fios e por que não afeta os novos? Então, na verdade, assim, são os fios que estão na fase, né? A gente já chama de eflúvio telógeno, ele faz com que os fios que estão na fase anágena, catágena, vá cada vez mais rápido para a fase telógena, que é a fase de queda capilar. Sei. Muita gente aqui é leigo, né? Então vamos lá. O que é a fase catágena? O que é a fase telógena? Explica para eles. Então, vamos lá. Fase inicial, né? A fase anágena, né? Quando começa a crescer o cabelo. A catágena é aquele meio termo ali, ainda está em fase de crescimento, e a telógena é o fim dela, quando começa a cair. Só que quando a gente chega no eflúvio telógeno, que é essa queda, é como se o seu próprio organismo que foi infectado pelo vírus, que está ali naquele processo inflamatório, jogasse toda aquela atenção para os fios. Então,
tensão mesmo, assim, porque cai muito, gente. Não tem noção de como que cai. Eu tive o eflúvio telógeno agora há pouco tempo, mas foi por fatores hormonais, porque o eflúvio telógeno ele pode ser por diversos fatores. Sim. Não somente por questão da doença, não. Pode ser uma alimentação muito restrita que você fez, você mudou a tua alimentação, vai acontecer a queda, entendeu? Então, tem vários. Pode ser por parte também medicamentosa, você está tomando um medicamento que vai fazer com que caia os seus fios de cabelo. A gente tem totalmente a ligação da nossa saúde com o couro cabeludo. Entendi. Então, eu sempre falo que cabelo é marcador de saúde, porque ele vai te dizer o que está acontecendo. Então, coceira, dor no couro cabeludo, queda muito grande, isso não é normal. Tá sentindo dor? Não é normal. Não aceite como normal, porque aquilo ali é marcador de saúde. Alguma coisa tá acontecendo ali e a gente precisa descobrir. Entendi. E você falou dessa queda do caso do Covid, tem também as quedas que são por conta de estresse, né? Sim. E o Covid, o estresse, ele anda bem atrelado também nessa fase agora, né? Com certeza. É assim, igual eu tava conversando aqui com o Patrick mais cedo e a gente tava falando, né? Tudo hoje em dia virou motivo para estresse. A gente nunca pode aceitar que simplesmente aquela queda é pelo fator somente do estresse. Quando eu faço minhas avaliações, a gente sempre faz uma pesquisa bem minuciosa. Porque assim, vai no consultório, chega lá e fala, não, teu cabelo tá caindo por estresse, então você tem que procurar um psicólogo, não sei o quê. Mas é somente aquilo ali? Eu tenho que olhar teus exames, eu tenho que ver o que tá acontecendo, como tá tua rotina de alimentação, como que tá? Entendeu? Então não é somente isso, a gente faz realmente uma pesquisa bem minuciosa para saber o que está acontecendo. Tudo influencia na alimentação, tudo. Às vezes noite de sono, nossa, excesso de trabalho, tudo Sim, isso. Sim, excesso de trabalho, pode aumentar teu cortisol e aí então você dorme mal por isso. E aí, como eu te falei, cabelo é marcador de saúde. Sim. Então já vai te dizer logo ali, olha, tem alguma coisa errada, a gente precisa melhorar. Reflete diretamente no cabelo. Exatamente. E quando se trata de queda de cabelo, eu tenho muitos clientes aqui que às vezes eles chegam com aquela falha no cabelo só em uma região. E eu estudei um pouco sobre isso também, a gente chama de alopecia areata, certo? Isso, exatamente. E aí eu sempre pergunto, né, o que eu faço, tal, o que eu posso fazer? Então hoje eu trouxe ela aqui para poder falar um pouco também sobre esse tipo de queda, que é bem comum também. A alopecia areata, assim, não se tem muito estudo do porquê que ela começa. O que se tem sobre ela é que normalmente se inicia quem já tem característica de ter uma doença autoimune. Então, é exatamente por isso que ela começa. Dá um processo inflamatório ali naquela região, né? É como se o próprio organismo atacasse aquela região ali e somente naquela área que fica aquelas placas, cai o cabelo e cai, fica realmente liso. Mas a gente tem bons resultados, assim. Se você conhece alguém que tem essa alopecia areata, não precisa desesperar essa pessoa. Muito pelo contrário, acalma essa pessoa. Porque a gente tem bom resultado, consegue reverter o caso, sim. Existem vários tipos de alopecia areata, inclusive, né? Algumas a gente já tem que entrar com parte medicamentosa. E eu sempre indico o paciente a procurar um dermatologista ou um médico tricologista que vai te indicar um tratamento mais adequado. Entendi. E no caso dessas quedas, quando ela qual a melhor forma de tratar assim dessas quedas? Digo, além do trabalho minucioso que você faz, tem alguma coisa que o cliente pode fazer em casa, alguma pessoa já pode fazer em casa para poder evitar ou acelerar? A gente tem uso de alguns remédios que a gente vê aí na internet, né, cara? Que o pessoal vendendo de qualquer forma. Esse aí é o problema. Então, o que você pode falar em relação a isso? Aí que mora o perigo, na verdade, né? Porque a gente vai o quê? Recorrer ao senhor Google. E aí o que acontece? A gente acaba fazendo um monte de coisa que pode estar piorando. Porque pode gerar um processo inflamatório naquela região e você vir a desencadear outra patologia, entendeu? Então isso não é indicado, pelo amor de Deus, procurem um profissional para vocês não saírem usando nem passando qualquer coisa no couro cabeludo. O que eu sempre indico, mas como eu te falei, vai muito de cada caso. A gente normalmente faz um tônico para a pessoa usar, dependendo do tipo de queda. Como eu falei, a gente não consegue cessar ela, tá programado para cair, vai cair e não se desespera, porque a gente consegue recuperar. Aos poucos, com o passar dos anos e dos meses, a gente consegue recuperar.
Porque às vezes vale a pena deixar esse fio que já está próximo da fase da morte ali, cair de vez para tratar o novo que vai chegar. E a gente começa já a tratar exatamente isso. A gente já vai para entrar em tratamento os fios que estão vindo, entendeu? Aí a gente olha também exames laboratoriais, né, para ver como está a saúde da pessoa, se há necessidade de procurar um médico para estar repondo alguma vitamina. Outro assunto também bem importante é essa questão das vitaminas. O que você pode falar pra gente sobre isso daí? Eu não sou muito a favor dessas vitaminas que são vendidas, mas por que eu não sou? Eu acredito que cada indivíduo é individual. Então, cada um vai precisar de uma quantidade X. Não é o que é bom pra mim, é bom pra você. Então, assim, vamos supor, existem muitas vitaminas comercializadas aí que elas têm uma quantidade ali que é universal, que a gente fala, aquilo que não vai fazer mal pra ninguém. Mas às vezes você está precisando de uma quantidade específica. Um choque a mais ali, né? Exatamente. Aí eu sempre indico você procurar um profissional exatamente por isso, que ele vai te indicar o que exatamente o teu corpo e o teu organismo está pedindo. É um tratamento personalizado para cada pessoa. Com certeza. Bom, a gente falou sobre as doenças que rolam, agora vamos falar um pouco sobre tratamento. A galera ali costuma fazer um tratamento em casa, ou então eu vejo muita gente ali ouvindo o que deu certo para outra pessoa e acaba fazendo. Então a gente vai falar aqui sobre os tratamentos que são mais populares, aqueles que realmente fazem sentido, que dá resultado legal, e os que são só desperdício de dinheiro, que às vezes chega a ser até pior em alguns casos, beleza? Mayara, o que você pode falar pra gente sobre esses tratamentos? Então, dependendo do que for, por exemplo, a alopecia androgenética, que é a calvície, né? A gente tem várias formas de tratar, tanto em casa, quanto até mesmo na cabine mesmo, no consultório, né? O que eu costumo fazer muito é o microagulhamento, tratamento com LED e laser terapia também é maravilhoso. Inclusive, existem alguns pacientes que eu indico de comprar esse LED. Não sei se você já viu esses boné de LED. É bem interessante para paciente que vai ficar tratando a calvície em casa. É muito indicado de usar, entendeu? Então a gente pode estar agregando também com alguns cosméticos para estar usando em casa, né? Então assim, tônicos, essa formulação, na verdade, eu trabalho com manipulados, vai muito específico de cada um, do que vai precisar, né? Igual eu te falei, cada organismo é um só. Então eu gosto mesmo de trabalhar algo mais específico. Específico para cada cliente. Exatamente. Vou falar um pouquinho, gente, sobre o uso do minoxidil sem orientação profissional, principalmente, que é o mais preocupante, né? Bom, o minoxidil tem aí inúmeros estudos da comprovação dele, é maravilhoso, gosto muito, inclusive, é um medicamento, só que a gente tem que se atentar em usar ele sem a indicação. Por quê? O que acontece, né? Às vezes você usa o minoxidil, chega muito paciente pra mim que acontece isso. Ah, Mayara, eu usei o minoxidil e o meu cabelo caiu horrores. Tem vários clientes que acontece isso. Efeito contrário, exatamente. Chega reclamando, pô, eu usei o minoxidil e meu cabelo caiu todo. O que acontece quando cai? Na verdade, a gente chama de efeito shedding, né? Isso acontece porque é como se ele falasse assim, falando popularmente, né? Os fios que já estão na fase de telógena, que é a fase de queda, ele falasse, gente, vamos cair todo mundo para crescer fios novos logo, entendeu? Sim. E aí dá aquele susto no paciente, porque ele começa a usar e começa a cair muito fio, muita coisa, falou, comigo deu o efeito contrário. Aí o cara vai e para de usar. Exato, aí que é o problema, aí mora o perigo também, então a gente não pode fazer isso. Isso pode acontecer e é super comum de acontecer, de dar esse efeito shedding, né? Que é exatamente você usar ele e ele como que acelerasse ali, né? Porque ele prolonga a fase anágena, então ele faz com que caia aqueles fios ali que já estão para cair mesmo, já estão programados para cair mesmo, e aí te dá aquele susto, mas isso é super comum de acontecer. Uma coisa que eu gosto também de frisar bastante é a questão da porcentagem do minoxidil, né? O indicado, pelo menos é o que a literatura indica, é a questão a 5%. Sim. Existem muitos aí comercializados até a 15%. E assim, quanto maior a porcentagem, maior o risco de dar um efeito colateral. Sim, sim. Então eu não indico o paciente já sair passando o minoxidil, porque nem todo mundo pode usar o minoxidil. Ainda tem isso. Tem contraindicações também. Existem contraindicações e existem assim, por exemplo, usei o minoxidil e me deu alergia, meu couro cabeludo começou a coçar, já vi pessoa descamar. Exatamente. O que eu costumo fazer nesses casos, né? Normalmente eu passo uma formulação com outro ativo, então não usa álcool, por exemplo, porque pode ser o álcool que está dando aquele efeito ali.
Sim. Então é por isso. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, inclusive, em usar esse minoxidil aí por conta própria. E esses outros remédios também que eu vejo por aí? Finasterida, tem o Pantogá, que são shampoos, alguns são de tomar também. Os homens também falam muito sobre os efeitos colaterais. O que você tem para dizer sobre esses outros? Finasterida, né? Vamos lá. É um medicamento que, inclusive, é muito indicado por médicos aí para tratamento da alopecia androgenética, que é a calvície, né? Na verdade, os médicos nem sempre optam para esse tipo de tratamento no caso de mulheres. E no caso de homens, isso fica muito assim, é muito relutante ainda, pelo fato de poder causar uma disfunção erétil. E aí, os homens, como a gente estava falando aqui... É o que eu mais escuto, cara. Os clientes chegam aí, não, mas eu queria um remédio pra calvície, mas que não deixa broxa. Ah, é a primeira exatamente. coisa que eles falam. Se for pra ficar broxa, eu prefiro ficar careca. Exatamente. A maioria das pessoas falam isso. Pois é. Eu não trato com medicamento. Medicamento, lembrando que tem que ser indicado por um médico, né? Eu sempre friso muito nisso. Então, pode ser um médico tricologista ou um dermatologista pra estar te indicando isso, né? Então, assim, os ativos que eu uso não tem medicamento nenhum, muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente fica muito assim pelo fato dos homens, porque eu tenho alguns homens, inclusive pacientes, que usam. E que não tiveram efeitos colaterais. Não tiveram problemas nenhum, mas já teve alguns que sim, teve uma baixa na libido, então isso... Não necessariamente não é uma disfunção. regra, exatamente. Às vezes é só mesmo uma baixa de libido. E aí, nesse caso... É o que está totalmente envolvido o acompanhamento, né? Que aí, se aconteceu, você também sabe como reverter esse quadro. O importante também é que quando o paciente decidir tomar, junto com o médico dele, saber dessas questões, sabe? Ficar bem ciente disso e tá tudo muito bem resolvido dentro dele referente a isso. Porque isso diz muito mais a pessoa do que o que os outros vão falar, vão comentar. Enfim. Sim, com certeza, né? Diferente da careca, né? Às vezes as pessoas também vai Exato. falar, vai comentar, tudo isso está relacionado, como você se sente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente falou sobre a alopecia areata ali, alguns tipos, falamos sobre a androgenética, e aí a gente falou sobre os efeitos do remédio, né? Quais que são bons, quais que são efetivos. Tem esses populares, além do minoxidil, a gente também tem outros que as pessoas tomam sem prescrição médica. E o que seria de fato efetivo, assim? Vamos supor que você tenha feito uma anamnese ali do cliente e aí você decidiu entrar com medicamento. O que você costuma usar? Então, na verdade, eu não uso medicamentos em si, né? Eu uso ativos. E eu costumo falar que não existe o melhor tratamento. Existe o que é bom pra você. Entendi. Porque você é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Então, eu nunca falo assim, tal coisa é o melhor tratamento. Porque não existe, existe o que é bom pra você, entendeu? O principal objetivo do tratamento para calvície, na verdade, é evitar com que ela se estenda. Então, muitas vezes, em grande maioria dos casos, eu consigo reverter, a gente tem sim resultado muito bom, mas eu deixo isso muito bem claro para o paciente. O principal objetivo é evitar com que aquela calvície ali se evolua. Então eu vou começar a tratar meu cabelo antes de ele começar a cair, né? É importante. Quais são os tratamentos que a gente pode fazer antes dele começar a cair que seja legal? Tratamentos assim em casa mesmo, cuidados? O principal é você manter o teu couro cabeludo saudável. Isso é primordial. Então, assim, a gente tem sim que frisar essa questão de bons produtos, né? Manter a higiene do couro cabeludo com frequência, porque às vezes a pessoa tem um couro cabeludo oleoso e aí quer lavar de 2 em 2 dias. Não adianta, vai proliferar bactérias ali. Entendi. E correr um risco de obstruir e aí sim iniciar uma queda, um processo inflamatório naquela região ali. Entendi. Entendeu? Então a questão da higiene é muito importante. Muito importante. Lavar o cabelo todos os dias. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui, inclusive foi uma pergunta que nós recebemos também no Instagram, ali na caixinha. Lavar o cabelo todo dia faz mal? Não, nem um pouco, isso é totalmente mito. É mesmo? Sim, porque o que acontece? Se o teu cabelo é oleoso, teu couro cabeludo, na verdade, ele é oleoso, tem a necessidade de ser limpo todos os dias, não tem problema nenhum. E é o medo da grande maioria do pessoal, né? Sim. Falar, não, eu não vou lavar todo dia, porque quanto mais eu lavo, mais cai. E muito pelo contrário, se você não manter a higiene daquele couro cabeludo ali, vai ficar obstruído. E aí sim pode te gerar queda. Mas isso vai muito de cada um. Se você sente a necessidade de lavar o teu cabelo todos os dias, você sente que ele é oleoso,
sem problemas, pode lavar todos os dias. Agora, já é um couro cabeludo um pouquinho mais seco e tudo mais, não tem necessidade de lavar todos os dias. Também é uma coisa que vai de pessoa pra pessoa. Exatamente. Eu tenho esse problema, meu cabelo é bem oleoso e se eu tomar banho sem lavar o cabelo, dá a impressão que eu não tomei banho. Porque, pô, é muito oleoso, cara. Desce a oleosidade do couro cabeludo pro rosto, pô, é complicado. E nessa questão de mais seco ou mais oleoso, quem tem mais facilidade em ficar ali calvo? Tem também alguma coisa relacionada a isso? Não, isso não influencia, não. Isso é muito característico mesmo pessoal de cada pessoa, mas isso não é uma influência, não. Não tem essa influência? Não, a questão da calvície, né, óbvio, além da parte genética que influencia demais, eu tenho um paciente que tem 19 anos e já começou a ficar calvo. Isso não tem idade, né? Não tem idade, infelizmente. E aí é que tá. Quanto mais cedo ele tratar, melhor pra ele. Porque se ele esperar chegar lá para os 35 anos, já tiver uma parte calva muito grande, é um pouco mais difícil da gente ter um resultado. Reverter é sempre mais difícil do que manter o que já tem. Com certeza. Aí a gente já indica realmente um implante capilar. E aí, boa pergunta. Aí, boa, chegou num outro ponto aí que é muito legal, falando sobre implante. Maneira essa questão, tá? O implante hoje é uma coisa que está chegando muito aqui no Brasil ainda. E a galera tem feito, né? Eu tenho contato com alguns barbeiros que fizeram, com alguns clientes que têm essa vontade de fazer. Apesar de ser uma coisa ainda que é um pouco inacessível, muita gente não tem noção de como que funciona o implante. Uma vez conversando com a Mayara, eu levantei essa questão para ela, que o cliente, ele acha que fez o implante, que ele nunca mais vai perder cabelo na vida. Eu descobri que não, galera, que isso aí é totalmente diferente do que a gente pensa. Ela vai falar um pouquinho sobre isso agora melhor. Eu não sou profissional, né, que realiza o implante, são os médicos, mas como que funciona, né? Normalmente você pega o folículo de uma região doadora, então normalmente é da região occipital, essa região aqui de trás, porque é uma área que não sofre influência pelos hormônios que causam a calvície. Então você tira dessa região e implanta na região calva. O cabelo da nuca ele não cai de forma alguma. É muito raro, É muito a raro. não ser alguma patologia que pode estar desenvolvendo aquilo ali. Mas pelo fato de sofrer pela calvície, não. É muito mais difícil. Sim, Por exatamente. isso eles são os folículos doadores ali sempre. Exato, sim. Bacana. Aí a gente implanta, né, o médico no caso, implanta na região doadora. Só que o que acontece? A gente acha que fez o implante e a cura da calvície. Não é. Infelizmente a calvície não tem cura. Quem dera se eu inventasse a cura da calvície, mas não tem. Então assim, o que acontece é que com o passar dos anos, isso são relatos de pacientes meus, né? Beleza, eu implantei aqueles fios ali. Aqueles fios que foram implantados, eles não vão sofrer com a calvície. Não sofre mais. Não, pode ficar despreocupado. A questão são os adjacentes, entendeu? Os que ficaram ali. Exatamente, os outros que já são dessa região. Então a gente entra com o tratamento. Lembrando, o objetivo do tratamento é evitar com que a calvície evolua. Sim. Então a gente entra com tratamento exatamente pelo fato de ter aqueles outros fios que já são daquela região e pode acontecer que com o passar dos anos sofra aí sim com uma alopecia androgenética. Sim, aí a gente conversando, a gente chegou em um outro problema que pode acontecer, né? Você tem a região doadora que é a nuca. Os folículos que são retirados da nuca, eles não vão crescer mais. Você retirou realmente ali a raiz daquele fio, né? Então você tem o problema de implantar em cima. Se o teu cabelo de cima continuar caindo, você vai precisar de um novo implante. E pode acontecer de você não ter mais. Será que você vai ter uma área saudável para fazer o implante novamente? Tem essa questão também, né? Então é muito importante aí tá cuidando. Tratando exatamente por isso. Se você já tem uma predisposição, o importante é você vir de vez em quando no consultório, realizar um tratamento, uma avaliação primeiro, né? Para ver o que vai ser mais indicado para o teu caso. Sim, entendi. Recentemente eu tive contato com um barbeiro que ele fez um implante e falou mais ou menos para mim quanto que ficou, essas paradas assim. O que eu vi dele foi mais ou menos cerca de 10 mil fios, 15 mil reais. Você pode falar um pouco sobre isso, Mayara? Mesmo assim, sem exatidão, tá, galera? Ninguém que é profissional dessa área, a gente acompanha aí, tem uma profissão que margeia essa área, então a gente vai falar assim bem por alto sobre isso. Isso varia muito de região para região, né? Mas é em torno disso mesmo, de 15 mil até 35 mil. Já teve pacientes meus que chegou a pagar 40 mil reais em um implante. Sim, e isso já tem tempo e hoje em dia ele trata comigo. Sim. Entendeu? Entendi. E
o processo, assim, é uma vez só e acabou ou não? Eu vejo que tem gente que às vezes tem O tratamento que eu faço, que você diz? O implante em si. Eu vejo que às vezes a pessoa tem que voltar mais vezes. Porque... Isso vai muito de cada caso, mas nem sempre. Às vezes a pessoa fez aquilo ali, né? Tem que manter os cuidados pós o procedimento, que é um pouquinho enjoadinho, mas às vezes faz uma vez só e aí com o passar dos anos que vai crescendo, acabou. Só que é aquilo que eu falei, os outros fios que estão ali em volta a gente precisa tratar exatamente para não sofrer com a calvície. Entendi. Pegando uma chave aqui rapidinho, só para poder falar sobre isso também, na questão sobre a barba, né? Eu vejo que hoje a barba é uma coisa que está muito em alta e que as pessoas também falam sobre implante de barba. Você já viu, você já fez ou você conhece alguém que faça? O que você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Sim, eu já fiz tratamento. Eu não estou fazendo nesse momento que a gente está vivendo, porque né, a gente está usando muita máscara e não é indicado abafar a região. Então, exatamente por isso que eu não tenho feito o tratamento para barba, mas já fiz bastante. E a gente precisa avaliar se há folículo viável ali para a gente conseguir tratar. Entendeu? Porque não adianta, por exemplo, eu nunca tive pelo ali, a gente faz o exame, a gente faz a avaliação e não tem folículo, não vai nascer. Não tem como. Não tem jeito, não tem como. A não ser que seja um implante mesmo. A não ser que seja um implante, exatamente. Também existe implante na barba. Sim, tem gente que faz. Entendi. Não é muito comum não, mas tem gente que faz, sim. né? Mas assim, não tem jeito da gente criar um folículo ali. Então, por isso que tem que avaliar, porque eu preciso ver, eu faço um exame em você exatamente para ver se tem folículo viável, se a gente consegue ou não melhorar aquela região ali. Que a ideia ali é só estimular mesmo o crescimento, né? Exatamente. Não cresce cabelo. Então, galera, ó, pra ver aí, ó, se não tem jeito. Tem que ter cabelo para ser estimulado. Porque chega muita gente que fala assim, Mayara, até no couro cabeludo mesmo, fala, eu sempre tive pouco cabelo e eu quero fazer crescer mais cabelo. Se você sempre teve pouco cabelo, você não vai fazer crescer mais cabelo porque é aquela quantidade ali de folículo que você tem. E isso é estipulado geneticamente, não tem como a gente mudar, entendeu? Então, assim, a gente tem em torno aí de 100 a 150 mil fios no cabelo. Então, isso é muito de cada um mesmo, sabe? Então, sempre teve pouco cabelo? Infelizmente, é aquilo ali mesmo, você sempre vai ter pouco cabelo. Entendi. Pegando essa deixa aqui também sobre quantidade de fios que nós temos no cabelo. Existe também aí uma quantidade de fios que caem naturalmente por dia, né? Pelas fases do crescimento do fio. Quanto que é mais ou menos essa taxa, só pra gente poder ficar também ciente que, tipo, meu cabelo tá caindo demais. Ou não, meu cabelo tá caindo normal e eu que nunca percebi, por exemplo. Em torno de uns 100 fios, 120 fios por dia. É normal perder essa quantidade de cabelo? É normal, sim, super normal. Quando o paciente chega pra mim, algumas pessoas perguntam, mas quantos fios que cai por dia? Eu acho muita maldade fazer o paciente ficar contando a quantidade de fios que cai por dia, até porque é quase que impossível fazer isso, né? Então eu peço sempre para alguém perceber. Você notou que você está dormindo, no teu travesseiro tem muito cabelo? Como é que tá? Alguém na tua casa reclamou? Na tua roupa dá para perceber que tem muito cabelo? Então a gente costuma ver exatamente assim, quando você está penteando o cabelo, nota além do que sempre foi? É assim que a gente vê, porque assim, cai além disso? Às vezes até cai, mas é muita maldade falar pro paciente, quantos fios exatamente cai? É impossível a gente contabilizar. Acaba sendo uma média. Hoje pode ter caído muito, mas ontem não caiu nada. Exatamente, Entendi, pode acontecer isso também. Entendi, bacana. Então, a galera também está perguntando o seguinte, depois de fazer os tratamentos que são relacionados ali à queda, para poder segurar, quais são os cuidados que nós devemos tomar naturalmente para poder evitar qualquer inflamação e qualquer coisa que não faça ter o resultado que a gente busca? Bom, vamos lá. Na verdade, o pós do tratamento, né, é uma coisa que eu friso muito com o paciente, esse cuidado pós. O tratamento dele em casa é tão importante quanto o que a gente faz no consultório, né? Então, assim, por exemplo, evitar a exposição ao sol, né, principalmente no período bem próximo do tratamento, porque é uma região que está ali sendo tratada, já está sensibilizada. Então, se a gente se expor ao sol, corre o risco de acontecer alguma coisa. Sim. Evitar o uso de boné, porque abafa. Então, assim, abafou aquela região, pode proliferar bactérias ali. Então, isso eu friso demais nessa questão. Uso de boné, uso de gorro, tudo que vai abafar aquela região. Pelo menos nos primeiros dias do tratamento, é legal a gente evitar. Entendi isso. Né? E o principal, como a gente falou, é a questão da higiene, né? Sim. Tem um couro cabeludo oleoso,
lava todo dia, isso é muito importante, manter essa higiene todos os dias, né? O uso do cosmético, isso vai muito do que vai ser usado ali, o tônico, o shampoo específico, o que for. Vai ser um shampoo específico, você vai já colocar um shampoo dependendo específico? do caso, sim. Eu peço um shampoo específico, que normalmente ele é manipulado também. Entendi. Né? Aí, manter com frequência o uso dele ali. Acho legal a gente falar sobre shampoo, essa questão de shampoo anti-queda. Sim, bacana. Acho muito importante a gente frisar isso. E assim, não se tem nenhum estudo que comprove que shampoo anti-queda realmente evite a queda. Não tem como a gente provar isso, né? Então, assim, tudo que eu passo para os pacientes, assim, eu só passo o que realmente está na literatura. Eu não posso passar o que eu acho. Que é comprovado ali. Exatamente, só o que está comprovado. Então, assim, essa questão de shampoo anti-queda, pelo menos até o dia de hoje, não se tem nada provando. Então a gente trata como se fosse um mito. Não existe um shampoo anti-queda. É só anti-queda. marketing mesmo para vender mais. Exatamente, até porque o shampoo fica tão pouco tempo ali no teu couro cabeludo que é impossível, sabe? Ele ter uma ação ali. O shampoo naturalmente já tem uma ação ali O normal, principal como dele qualquer é limpar. Entendi. E o condicionador? O uso do condicionador? Então, o condicionador é mais na haste mesmo, né? No fio. Então, assim, eu sempre peço para a pessoa não passar diretamente no couro cabeludo, sabe? Principalmente se você já tem um couro cabeludo já oleoso também, né? Não é legal você passar ali, então a gente passa sempre nos fios, só para manter mesmo, até porque o próprio nome diz, o efeito dele é condicionante, então ele vai amaciar a tua haste. Entendi, né? Não é pro couro cabeludo, então. Não. Isso, se tu, por acaso, colocar no couro cabeludo, tu pode aumentar aí a oleosidade. A oleosidade, causar ali uma oleosidade excessiva, dependendo da frequência que você usa aí todo dia, pode vir a dar até uma dermatite. Aí, ó, entendi. Tá vendo? Então, o uso de condicionador em excesso, como tudo, faz mal, né? Como tudo Usar em excesso. só ali nas pontas do cabelo. Você que é homem, tenta o máximo colocar só na pontinha. Eu também tenho essa dificuldade, porque que às vezes cai, é muito próximo do couro cabeludo, mas só de enxaguar. Mas também é bem rapidinho. Rapidinho, né? sim. A gente tenta fazer uma parada dessa bem rápida. Outra coisa que ela falou aqui que é muito bacana é o cuidado com o couro cabeludo, né? Então a gente acha ali que às vezes é só cuidar do cabelo, mas não. O couro cabeludo é uma pele, assim como o rosto nós devemos cuidar. E aí eu tava falando com ela e ó, fiquei careca de vez, não tem o que fazer, não tem tratamento. É bom ter um cuidado com a pele do couro cabeludo ali a mais do que o normal? Sim. Porque o cara pensa, né? Não já vou ter mais cabelo, então não preciso mais cuidar de nada, né? Não, e não é assim que funciona. Assim, né? Até porque é uma pele, como você mesmo falou. É a pele, o cabelo, ele é só uma extensão da pele. Então, assim, a gente tem que cuidar, assim, até essa questão de exposição ao sol. Né? É porque o cabelo serve como uma proteção. Uma proteção, né? Sim. Então, a pessoa já está ali, não tem mais cabelo naquela região, a gente tem que cuidar bastante em questão de usar protetor solar. Você trabalha exposto ao sol o tempo todo, passa protetor solar, tá? Porque senão vai queimar o seu couro cabeludo e aí pode desencadear alguma patologia. Tá vendo, ó? Pra quem não tem cabelo, tem que cuidar tão bem quanto se tivesse. É, sim, ou com até certeza. mais, né? Aí sim, até é bom usar um bonezinho se for preciso. Tipo, assim, não com excesso. Não com excesso, com né? cautela. Pra poder dar uma queimada do sol aí, ó, pra fugir um pouco. Então, galera, a gente falou aqui um pouquinho sobre as doenças do couro cabeludo, falamos também sobre os tratamentos ali, o que é mito, o que é verdade, e agora a gente vai responder algumas perguntas aí que foram feitas no Instagram, beleza? Uma delas é sobre gravidez. A mulher, depois de ter ganho o filho, ela teve muita queda de cabelo. O que ocasionou isso, Mayara? Isso é normal acontecer? É super comum de acontecer. Não é todo mundo que acontece, mas é super comum. O que acontece, né? Durante a gestação, a mulher, ela tá com os hormônios estrógenos altíssimos. Então, o cabelo fica maravilhoso, a pele fica maravilhosa, fica tudo muito bom. E depois que tem o neném, dá aquela queda muito brusca dos hormônios. E aí é por conta disso que acontece essa queda, né? É o que a gente chama de eflúvio telógeno também. É um eflúvio telógeno agudo, porque ele vai ter a duração aí de uns 6 meses. Às vezes se estende um pouquinho mais, mas nem sempre. Então ele dura aí uns 6 meses, mais ou menos. A mulher começa a repor as vitaminas e tudo mais com a indicação do médico e depois começa a nascer e volta ao normal. Não precisa também se desesperar, não. Bacana. Bacana isso daí. Às vezes a mulher fica desesperada, piora, né? Piora. Aumenta a queda de cabelo ali. Outra pergunta que a gente teve foi se a queda recorrente do cabelo pode vir a deixar careca. Falei com ela que toda queda recorrente deixa careca, né? No final das contas, toda careca é uma queda, mas
ela disse que tem alguns tipos aqui. Ela vai falar também um pouquinho sobre Esse é um eles. caso que a gente precisa avaliar, né? Como eu falei, o eflúvio telógeno agudo, existe também o eflúvio telógeno crônico, que é quando a pessoa já está há muito tempo com aquela queda e não se sabe o porquê e já fez um monte de tratamento e nada melhora. Esse é até um pouquinho mais difícil da gente tratar, porque a gente precisa achar o motivo causador, né? O fator desencadeante daquela queda. Sim. E esse é um problema exatamente por isso, porque tem um pouco de dificuldade. Tem uma paciente minha, para você ter noção, que ela veio até mim para fazer, reclamando, se queixando exatamente disso. Ela tinha uma queda já há 7 anos. E assim, muito cabelo que ela perdia, sabe? 7 anos. E a gente ali conversando, como eu falei, eu pergunto sobre tudo. A gente descobriu que há 7 anos atrás ela tinha perdido a mãe. Nossa! Então estava muito ligado ao emocional. Então não adianta a gente pode até tratar e tudo mais, só que primeiro a gente precisa resolver o motivo causador. Combater a causa, exatamente. Né? Não só o efeito, né? Sim, exatamente. Então a gente precisa tratar aquele motivo causador ali. Então, obviamente, eu indiquei para ela uma psicóloga, né? Para ela estar tratando aquela parte emocional ali. A gente precisa tratar de dentro para fora, porque cabelo é marcador de saúde. Sim, sim. Né? E essa parte psicológica está muito influenciada também. Você costuma sempre tratar em conjunto essa parte psicológica do sim, paciente? Dependendo do que for, sim. É Entendi. bem importante a gente frisar nisso. Porque não adianta, eu posso passar o melhor tônico, mais completo, o melhor tratamento. Se a gente não tratar o fator desencadeante, não adianta. Entendi. Então, mas a gente precisa avaliar exatamente por isso, para saber. Até porque existem vários tipos de queda. Então, a gente precisa ver o que está causando aquilo ali. Para poder combater exatamente aquela causa. Tá certo. Outra pergunta que nós tivemos aqui foi de um cliente que ele está com uma alopecia areata causada provavelmente por estresse. Muito falou que está trabalhando demais. E ele está desesperado. E aí a gente tem um recado para ele que se desesperar seria pior, né, Maia? Não se desespera. A gente tem um tratamento maravilhoso. A resposta é até rápida. É muito bom para tratamento para alopecia areata. Então, assim, não se desespera, porque piora, te causa ansiedade, pode causar mais queda ainda, entendeu? Mas então, o principal, toda vez que eu sempre friso muito nisso, quando a gente conhece alguém que está com essa alopecia areata, que é aquelas em placas, né? É a gente acalmar aquele paciente, falar, olha, não precisa ficar em desespero, porque a gente vai ter um bom resultado. A gente consegue tratar e consegue reverter o caso. Tá vendo? O cliente ficar estressado vai cair mais ainda, aí não tem jeito, meu irmão. Outra pergunta que a gente teve aqui que foi bem bacana, a gente vai falar sobre 2 aspectos diferentes dessa pergunta, é o seguinte. O rapaz decidiu assumir a careca, mas está com dificuldade de se mostrar para o mundo ali. Ele falou que ele não quer cuidar, não quer tratar, mas ele quer uma dica de como assumir isso. Bom, a Mayara vai falar um pouco sobre o lado emocional, do porquê, que se ele deve ou não fazer isso, que tem mais a ver não só com ele, né? Sim. É aquilo que a gente estava conversando, né, Patrick? A questão de quando a pessoa se assume careca, às vezes vai muito mais do que o próximo vai achar, vai pensar e tudo mais. Mas é muito a gente trabalhar isso de dentro para fora, né? Se você gosta, tá se sentindo bem assim, ok, o negócio é você tá bem, é você tá se sentindo bonito, tá se sentindo do jeito que tiver ali, tá ótimo, sabe? Então, assim, essa questão de, às vezes, a pessoa não quer tratar a calvície, quer se assumir careca, isso eu tenho muitos pacientes que me procuram e falam, ah, Mayara, acho que eu vou me assumir careca mesmo, e é isso mesmo, e tá tudo bem. Se você tá bem consigo mesmo, é isso que importa. E aí eu vou te dar umas dicas aqui agora da parte física mesmo para você assumir a careca, né? Tem um livro que chama Bíblia da Sedução e é muito legal que numa passagem o rapaz estava nessa transição também, com pouco cabelo aqui, pouco cabelo em cima. E aí uma das táticas que ele usou foi raspar o cabelo todo de uma única vez e ir pra praia, pegar um sol ali, claro, tomando os cuidados, né, como a gente falou aqui, passando protetor, mas para poder deixar, geralmente quando você tem um pouco de cabelo ali, a pele da cabeça, né, ela fica mais clara, então às vezes o cara vai raspar de vez e ele fala, não, minha cabeça ficou muito branca. Então, ó, uma dica boa, você de repente já pegar um sol para poder tornar tudo uma coisa só. E outra dica muito boa é você deixar uma barba, por 2 motivos. A barba vai tirar um pouco da atenção da careca, e aí quando você estiver na rua, aquele seu amigo chato te encontrar, ele não vai falar mais que você tá careca, ele vai falar que você tá barbudo. É, então aeroporto de mosquito. Não vai ter essas piadinhas, ele vai te chamar a atenção pra barba.
E do lado estético ali mesmo, de harmonização facial, tudo isso, a barba você pode criar uma nova forma pro teu rosto. Então a tua careca, às vezes, ela é feia, né? Por conta de você não ter uma barba. Às vezes você tendo uma barba ali vai compor muito melhor a sua aparência, a sua imagem e vai fazer você se sentir melhor. Porque eu tava falando com a Mayara o seguinte, a ideia é você se sentir bem. Quando você se sente bem, o outro te vê bem. Se você não se sente bem careca, vale você usar um boné, entendeu? Vale você tomar medidas que façam a sua autoestima ficar bem, irmão. E se você tá se sentindo mal com esse pouco de cabelo que você ainda tem, raspa de uma vez, se mostra pro mundo, meu irmão. Ou procura a Mayara e faz o tratamento para voltar a ter seus longos cabelos aí. E seja feliz. E seja feliz, cara, do jeito que você quiser. Certo, Mayara? Certíssimo. Alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é mais isso mesmo, gente. O importante, como eu tô frisando desde o início, né, é a saúde do seu couro cabeludo mesmo. Então, tá tudo certinho, tanto a sua saúde em si, quanto a do couro cabeludo. Porque, como eu disse, volto a dizer, cabelo é marcador de saúde. Tá vendo? Isso aí eu nem sabia e agora a gente chutou isso aí e vai levar cada vez mais a sério. Galera, eu tive hoje com a Mayara, ela é especialista aqui em calvície, queda capilar e doenças do couro cabeludo. Cara, eu aprendi muito aqui hoje e vou aplicar isso no dia a dia aqui na barbearia. Mayara, muito obrigado, tá? Eu que agradeço Foi pelo muito convite. bom ter você aqui. Obrigado por estar disponibilizando esse tempo aí. Se despede da galera se quiser. Deixa seu Instagram também pra galera te procurar. E é isso, gente. Lá no Instagram tem várias dicas que eu dou. Várias dicas, tanto de produto também, às vezes, pra você usar, como você manter o teu couro cabeludo saudável. Só seguir lá, Mayara Romeu Esteticista. É isso, galera. Foi muito bom ter a Mayara aqui. Como eu disse, aprendi muito. Ela é top demais, faz um trabalho incrível. Já conheci o trabalho dela pelo Instagram. Teve vários clientes meus que já foram fazer tratamento com ela e que estão sendo tratados, que vêm aqui, só alegria, cara. Os caras estão até com a autoestima realmente mais elevada. Muda. Então o papo de hoje foi esse. Se você quiser assistir lá no YouTube, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque vai ter vários vídeos assim a partir de agora para poder estar passando sempre informação para vocês aqui. Muito obrigado, Mayara. E é isso, obrigada. Tamo junto, galera.